Pronto. Eu vou falar sobre o tema da anatomia dos espaços cervicais, certo? A apresentação do grupo de cabeça e pescoço. Meu nome é Alessandra Grama, sou R2, né? O objetivo é ter a compreensão da anatomia e da relação entre os diversos compartimentos do pescoço para o auxílio no diagnóstico de doença sob as perspectivas dos métodos de imagem. Esse é o nosso objetivo, né? Então, estudar o pescoço é cheio de estruturas, né, que são divididas para melhor estudo, né? As estruturas ósseas e musculares dividem a região cervical em triângulos. Esses triângulos são utilizados muito por cirurgiões porque eles vão mais por marcos anatômicos, né? E os espaços cervicais, compartimentalizados pelas faces, são priorizados pelo método de imagem por ser tridimensional. Então, anatomicamente, a porção extracraniana da cabeça e pescoço, excluindo as partes mais anteriores da órbita, região nasocinusal e cavidade oral, pode ser dividida no ocioide em duas regiões distintas, né? A região supraioide, que vai da base do crânio, é uma linha imaginária que passa na base do crânio até o ocioide. E a região infraioide, que vai do ocioide até a transição cérvico-torácica. E falar um pouquinho dos triângulos cervicais, né? Que ele tem os triângulos supraioides, que é o triângulo submentaniano submandibular, e o infraioide, que é o triângulo anterior e o triângulo posterior ou lateral do pescoço. Mostrando aqui um pouquinho dos triângulos. O triângulo cervical anterior, ele é formado pelo músculo esternocleidomastoide, o manúbrio do externo, a base da mandíbula e uma linha imaginária mediana, que passa pelo centro do pescoço, né? Ele se divide, né, no trígono em 4 trígonos: o trígono submentonial, submandibular, o carotídeo muscular. Então, aqui pela divisão, o trígono submentual, ele é formado pelos ventres anteriores dos dois lados dos músculos digástricos, pelo osso hioide e pela mandíbula. E já o trígono submandibular, formado pelo ventre anterior do músculo digástrico, pelo ventre posterior do músculo digástrico e pela mandíbula, como pode observar na foto. Aqui, esses dois de cima fazem parte da divisão do pescoço em triângulos na porção supraioide, né? Que é mais utilizado pelo cirurgião por ter marcos anatômicos. E aqui a outra divisão é o trígono muscular, que os limites são o músculo esternocleidomastoide, o ventre superior do músculo omoiode, o corpo do iódio, o manúbrio externo e a linha imaginária que passa na região mediana do pescoço. E o trígono carótico, que é o músculo esternocleidomastoide, o ventre superior do músculo omoiode, o ventre posterior do músculo digástrico. Temos também o trígono cervical lateral ou posterior, né? E que é formado pelo músculo esternocleidomastoide, pelo músculo trapézio, pela clavícula e pelo osso occipital. E esse trígono se divide em trígono occipital e trígono supraclavicular. E o que divide eles é o ventre inferior do músculo omoiode, que é esse pequenininho lá embaixo. Certo? E agora, falar um pouquinho dos espaços cervicais. O pescoço é dividido em vários espaços baseados nos limites das fáscias, certo? As fáscias, né, servem como barreira à disseminação de doenças e, portanto, essa nomenclatura auxilia no diagnóstico e estadiamento da doença. Nós temos a fáscia cervical superficial e a fáscia cervical profunda. A fáscia cervical superficial, formada por tecido conjuntivo frouxo, cheio de gordura, contém o platismo, gânglios linfáticos superficiais, nervos e vasos. Ela também é conhecida só como tecido subcutâneo, pode ser falada de uma forma geral. E a fáscia cervical profunda, ela é formada por um tecido conjuntivo mais rígido e é subdividida em 3 camadas: a superficial, a média e a profunda. A camada superficial, também chamada de fáscia revestidora, ela situa-se entre o tecido subcutâneo e os músculos do pescoço.
fixando-se anteriormente ao ossióide, superiormente à mandíbula, ao processo mastoide e à protuberância occipital externa. Essa camada superficial envolve dois músculos, que são o esternocleidomastoide, o trapézio, e duas glândulas, a submandibular e a parótida. Também, para lembrar o que ela contém, pode lembrar da regra dos dois músculos e duas glândulas. A camada média da face cervical profunda se estende da base do crânio até o mediastino e é dividida em uma face muscular, ou camada muscular, que reveste o músculo da cinta, o esternocleidomastoide, o omoióide e o tireoide, e a fáscia visceral, também chamada de bucofaringe, que recobre a laringe, faringe, traqueia, esôfago e tireoide. Já a camada profunda da face cervical profunda, ela envolve a coluna vertebral e os músculos paravertebrais, e se divide na fáscia alar e na fáscia pré-vertebral, ou camada alar e camada pré-vertebral. A camada alar forma as paredes posterior e lateral do espaço retrofaríngeo e faz a ponte entre os processos transversos das vértebras. E a camada pré-vertebral envolve os músculos paraespinhais, o músculo longo do pescoço e o levantador da escápula. Aqui, mostrando as fáscias profundos, cervicais profundos do pescoço. A camada superficial é a camada revestidora, representada pela linha vermelha e seta vermelha. A camada intermediária, também chamada de fáscia bucofaringe, é representada pelo azul. E a camada profunda, fáscia pré-vertebral, representada pela linha verde. Aqui, também a representação na tomografia de contraste, plano axial. A linha verde já nessa representa a camada superficial, a azul a intermediária e a vermelha a profunda. A diferença entre as duas imagens é que na primeira imagem está mostrando a região supraioide e na segunda imagem a região infraioide, da divisão das faces. Então, o pescoço, com base nas faces, ele é dividido em espaços cervicais. Tem os supraioides, os infraioides e os que são supra e infraioides. Os supraioides são espaço da mucosa faríngea, espaço sublingual, espaço submandibular, parafaríngeo, parotídeo e mastigador. Os que passam as duas regiões, supraioide e infraioide, o espaço carotídeo, retrofaríngeo, cervical posterior e perivertebral, e o que é só infraioide é o espaço vertebral, ou visceral. Aqui uma representação, né, mais simples, mostrando o espaço visceral, espaço carotídeo, espaço retrofaríngeo, espaço cervical posterior e perivertebral. Vou falar de cada um deles. Mas antes eu coloquei esse esqueminha para mostrar que para avaliação radiográfica da patologia, a gente pode seguir um passo a passo para facilitar o estudo, né? E aí a gente pode fazer a primeira pergunta, qual é o espaço de origem da lesão? Avaliar o epicentro da massa e o padrão de deslocamento das estruturas circundantes. Segundo, quais são as características radiográficas, incluindo extensão, erosão ou invasão das estruturas adjacentes. Terceiro, combinar as características clínicas e de imagem com o diagnóstico diferencial específico do espaço. E, por fim, né, fornecer ao clínico os diagnósticos diferenciais mais prováveis com suas razões, né? Aí, para começar, coloquei um casinho, se alguém quiser falar um pouco. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Ale. Quer falar? Essa aqui é um homem de 47 anos, né, com carcinoma espinocelular da tonsila direita, com disseminação. Aí eu vou colocando a lesão e perguntar qual é o espaço cervical. E depois eu vou escrever um pouquinho sobre o espaço. Aí eu optei por começar pelo caso e depois falar do espaço. Vocês têm uma ideia de qual poderia ser esse espaço?
Então, Ale, eu sei que está na região sulcoiode, né, porque está a nível mais ou menos ali da mandíbula, mas eu acho que ficou um silêncio geral, porque eu acho que gera uma dúvida se essa lesão está no espaço parafaríngeo ou se está no espaço da mucosa faríngea, né? É, porque está difícil de diferenciar da onde que ela está vindo, se, Ah, certo. entendeu? A lesão é um Mas, asterisco em vermelho, certo? Aí, certo. a pergunta é para qual espaço ela está disseminando, né? É esse espaço, assim, que está com a linha tracejada de verde. Esse tracejado de verde é o espaço parafaríngeo, Certo, isso mesmo. certo? Certo, muito Por obrigada, conta do cara. formato, né, que é aquele pirâmide invertida, é a parafaríngeo. Isso, muito bem. E, e a outra é a mucosa faríngea, eu acho, que a vermelha é a mucosa faríngea. Então, eu acho que a da lesão, então, é a mucosa faríngea. Isso. É, observe que realmente está certo. O centro da lesão está no espaço da mucosa faríngea e o espaço parafaríngeo, né, está deslocado látero-posteriormente, né, representado pela linha tracejada de verde. Aí eu vou falar um pouco agora do espaço parafaríngeo, certo? O espaço parafaríngeo, né, como a Carol já havia falado, possui um formato piramidal invertido, estende-se da base do crânio até o ocioide. E ele se limita lateralmente, né, com espaço mastigador e parótido, posteriormente pelos espaços retrofaríngeo e carotídeo, superiormente pela base do crânio e continua anteriormente com espaço submandibular na sua porção inferior. É importante falar dessa continuação com espaço submandibular por causa da disseminação de doenças por essa região, por conta de não ter a face nessa região, dividindo eles. Então, ele é constituído principalmente por gordura, mas também por glândulas salivares menores, artéria maxilar interna, artéria faríngea ascendente e o plexo venoso faríngeo. Então, o espaço parafaríngeo aqui está representado de amarelo, o mucoso faríngeo, onde era a nossa lesão, né? Espaço mucoso faríngeo representado de laranjinha, o espaço parotídeo, vermelho, mastigador, de verde. Certo? A maioria das lesões no espaço parafaríngeo ocorre a partir de uma extensão secundária de lesões originadas nos espaços vizinhos. O padrão do desvio da gordura ou da deformidade da gordura do espaço parafaríngeo pode ser útil na identificação do espaço de origem. As lesões primárias são raras desse espaço e deve suspeitar de uma lesão primária se toda a circunferência da gordura circunjacente estiver preservada. Agora botei outro caso, uma mulher de 27 anos, com segundo cisto de fenda braquial, adjacente à carótida esquerda, aí também perguntando qual é o espaço. Se alguém puder falar. Bom, aí a gente tem, no caso, a representação de imagem infraioide, né? Pelo que eu estou percebendo. A gente tem a TC com contraste, né? Plano axial e coronal. Parece que esse espaço aí seria o espaço carotídeo mesmo, que a lesão nesse asterisco parece o espaço carotídeo. Isso mesmo. Muito bem, Samara. A E gente vê também, diminuindo o lumen, né, da carótida, né, extravasando mais que 50% do seu diâmetro, que pede para avaliar as estruturas, né, vizinhas. isso, E aí a gente vê que realmente estenosa esses vasos aí adjacente à lesão. Dá para é, ver melhor aí no coronal, né, a estenosezinha. isso, muito bem, cara, obrigada. Obrigada, Samara. Então, vou falar um pouquinho do espaço carotídeo, né? Os dois espaços carotídeos estendem-se do forame jugular, na base do crânio, até o arco aórtico inferiormente. Ele é posterior ao processo estiloide e lateral aos espaços retrofaríngeo e perivertebral. Então, espaço carotídeo, aqui representado de laranja, né? Lateral ao espaço retrofaríngeo, que é o de amarelo.
né? Anterolateral ao perivertebral e espaço cervical posterior. Ele contém a artéria carótida interna, veia jugular interna, cadeia simpática, nervos cranianos 9º, 10º, 11º e 12º, e os linfonodos. As 3 camadas da face cervical profunda condensam os sinais espessa bainha carotídea e o que evita a propagação de doenças, ou então dificulta, né? As lesões do espaço carotídeo geralmente confinam com a artéria carótida ou veia jugular e tem o formato tubular ou fusiforme, como a gente pode perceber no caso. E as lesões importantes em adultos são metástases linfonodais da cadeia cervical profunda e tumores neurogênicos em crianças. Aqui outro caso, uma mulher de 77 anos, carcinoma espinocelular de faringe, também para perguntar qual espaço acometido. Se alguém puder me ajudar, falar. Bom, aí a gente tem novamente, né, a TC com contraste no plano axial, e a gente vê nesse asterisco que está aumentando bastante esse diâmetro, né? Seria o diâmetro justamente da mucosa faríngea, né? E está no espaço supraioide, que a gente vê bem a parte mandibular, né? Dessa parte superior, e aí esse espaço seria o espaço da mucosa faríngea mesmo. Isso, muito bem, Samara, obrigada. Então, falar um pouquinho do espaço da mucosa faríngea, né? O componente é a mucosa da nasofaringe e orofaringe, glândulas salivares menores, os músculos constritores e elevadores do véu palatino da faringe, as adenoides, as tonsilas palatina e lingual. Né? Ele é recoberto pela camada média da face cervical posterior e face bucofaríngea. Os limites: medial, a via aérea, sem superfície mucosa, posterior, o espaço retrofaríngeo e lateral, os espaços parafaríngeo, como a gente observa aqui, de amarelo os espaços parafaríngeo, posterior não está representado aqui, mas é o espaço retrofaríngeo, e aqui medialmente, né, de laranja com a seta é o espaço da mucosa faríngea, onde estava a lesão. As massas intrínsecas mais importantes no espaço da mucosa faríngea são os carcinomas de células camosas, que surgem das superfícies mucosas da nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. As lesões inflamatórias também são achados frequentes. Aqui outro caso, uma mulher de 77 anos, carcinoma espinocelular, agora é de laringe. Aí, em qual espaço está citada a lesão? Lara supraioide e aqui infraioide. Alguém pode ajudar? Seria o espaço visceral? Aí, o alargamento vamos ver, isso, o espaço visceral. Então, ele se estende do osso ióide até o mediastino anterior, situa-se anterior ao espaço retrofaríngeo e supermedial a ambos os espaços carotídeos. Contém as principais vísceras do pescoço: nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, porção cervical do esôfago, da traqueia e as glândulas tireoide e paratireoide. Aqui o espaço cervical, né, ou visceral, e de amarelo os espaços cervicais anteriores. Sobre as patologias, ele é importante para lesões de tireoide, paratireoide e carcinoma espinocelular de laringe e hipofaringe. As lesões são melhor investigadas com base na origem do órgão ou tecido, para a gente saber, olha, primeiro qual é o tecido que está, laringe, tireoide, e aí vai procurando, né, investigando melhor de acordo com o tecido e o órgão, certo? Aqui de novo, perguntando qual o espaço, o asterisco, qual estrutura representa o asterisco, e qual o espaço nessa tomografia com contraste a uma mulher de 80 anos. Aqui perguntando qual é a estrutura e o espaço. Alessandra, bom dia. Bom dia. A estrutura, no caso, é a parótida, né? Parótida direita. E o Isso. espaço, intuitivamente, deve ser o espaço parotídeo. Isso, muito bem, Gisele. Acertou. É o espaço parotídeo. Ele está localizado posteriormente ao músculo masseter e à mandíbula, e lateral
ao espaço parafaríngeo, que é o de amarelo, né? Contém a glândula parótida, nervo facial, veia retromandibular, artéria carótida externa e linfonodos intraparotídeos. Ele aqui está representado de vermelho, né? Fica ao lado do espaço parafaríngeo, posterior ao espaço mastigador, né? As massas da glândula parótida são achadas mais comuns neste espaço, são denominadas massas intraparótidas. Se mais 50% da circunferência da lesão estivesse includada por tecido normal da glândula parótida, e ele pode ser dividido pelo nervo facial, está localizado lateralmente à artéria carótida externa. Pode ser dividido em lobo superficial e lobo profundo, certo? Aqui em azul, o nervo a gente não consegue ver, certo? Ele passa aqui, como nessa listrinha azul, e divide a glândula parótida no lobo superficial e no lobo profundo. Aqui outro casinho, paciente de 16 anos, sexo masculino, com lesão lítica no ramo posterior direito da mandíbula. Aí também perguntando qual é o espaço, se alguém puder ajudar. Opa, Alessandra, bom dia. Alexandre. Bom dia. Vai, Caio. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma imagem de TC, né, axial com janela de osso, né, e aí essa lesão lítica, ela erode cortical óssea, faz invasão aí para estrutura, partes mosais adjacentes, principalmente ali o músculo masseter, né, ao lado direito. E aí, nessa topografia, o espaço, né, que estaria acometido é o mastigatório. Isso, muito bem, Caio. Isso mesmo. Então, vou falar um pouquinho agora do espaço mastigador, né? É um espaço supraioideo, circundado pela camada superficial da face cervical profunda. E sobre os limites, né? O limite anterior com espaço bucal, sem face separando. Posterior medial, espaço parafaríngeo. E posterior, espaço parotídeo. Ele está representado pela seta, né, de verde. E aqui em vermelho, o espaço parotídeo, em amarelo, parafaríngeo. E o azul bucal, certo? Delimitando. As lesões originárias nesse espaço deslocam o espaço parafaríngeo medial e posteriormente. Né? E o componente é a musculatura mastigatória, masseter, temporal, pterigódeos, medial e lateral, o ramo e porção posterior do corpo da mandíbula e o ramo mandibular do nervo trigêmeo e ramos, nervo mandibular, nervo mioloiódeo, nervo alveolar inferior, nervo lingual, nervo aurículo temporal. E aqui também uma ressonância de crânio no plano axial, mostrando, né, o espaço mastigador, o espaço e os demais espaços. Carotídeo, parafaríngeo e a lesão, né, deslocando aqui. Aqui outro caso, um homem de 40 anos, após acidente automobilístico, e perguntando o que representa o asterisco, se alguém puder falar um pouquinho qual é o espaço e o que mais está vendo nessa tomografia. Oi, Alessandra. Oi, Carol. Bom dia. Eu vejo que está na altura da mandíbula, então se trata na região supraioide. Falando da mandíbula, a gente vê que na região central tem uma fratura, né, da mandíbula, uma fratura total, com deslocamento. Isso. E aí, na região do asterisco, o espaço retrofaríngeo, por estar na altura da mandíbula, né, supraioide, então é a retrofaríngea. E aí, a atenuação desse asterisco tem a mesma atenuação da região da traqueia, então acredito que seja ar, né, gás.
Isso mesmo, Carol. Tá mostrando, o asterisco está mostrando que o espaço retrofaríngeo está cheio de ar devido ao acidente, né, e à fratura. Então, falando um pouquinho agora do espaço retrofaríngeo, né? É um espaço na linha média que vai da base do crânio até o mediastino superior. Situa-se entre o espaço da mucosa faríngea e o espaço perivertebral, né? O perivertebral aqui em vermelho, ou em amarelo, o retrofaríngeo. O da mucosa faríngea não está representado, mas é logo à frente. Suas paredes laterais são feitas de lâminas da face cervical profunda e são chamadas de face alares. A extensão anterior das faces alares divide esse espaço em dois subespaços paralelos, e o posterior tem sido referido como espaço perigoso. Esses espaços, né, são referidos como perigoso porque formam canais naturais para a disseminação de infecções e tumores da região do pescoço para o mediastino ou para a base do crânio, certo? E ele contém gânglios linfáticos, supraiódio e gordura. Aqui outro casinho, um menino de 10 anos com granuloma eosinofílico cervical e perguntando qual é o espaço cervical desta lesão. Pronto, então, essa daí, a gente vê ATC, corte axial e processo odontoide ali no centro, então aí seria C1, né, o Atlas. E aí tem essa lesão lítica na massa lateral esquerda, que está erodindo a cortical, né, pegando tanto o arco posterior como o arco anterior, e aí envolvendo esse espaço aí seria o perivertebral. Isso mesmo, professor. Obrigado. É o espaço perivertebral. Ele é um espaço cilíndrico ao redor da coluna cervical. É limitado anteriormente e posteriormente pela camada profunda da face cervical profunda, que está ligada aos processos transversos e espinhosos das vértebras cervicais, formando dois compartimentos, o espaço pré-vertebral e o paraespinhal. O espaço pré-vertebral contém corpos e pedículos das vértebras e discos intervertebrais, e o espaço paraespinhal contém os processos espinhosos e as lâminas. O conteúdo é corpos vertebrais, espaços discais, musculatura e artérias vertebrais no espaço transversário. Aqui em vermelho, mostrando o espaço perivertebral. O espaço retrofaríngeo situa-se anterior ao espaço perivertebral e os espaços carotídeos pareados situam-se anterolateralmente. Ele serve de barreira contra infecções e neoplasias. A maioria das patologias envolve os corpos vertebrais e os espaços discais. A minoria das lesões está centrada na musculatura paraespinhal. Aqui outro caso, uma criança de 4 anos com rabdomiossarcoma. E aqui são dois espaços, o que eu vou falar é em azul, mas aí como está na imagem, né, estou perguntando quais os espaços estão sendo invadidos pelo tumor. O tumor é o de vermelho, asterisco. Certo? Alguém pode comentar? Então, então eu vou... Vamos lá, Alessandra. É, Pronto, vamos lá. A gente pode. tem aqui essa imagem, né? Uma imagem de ressonância em T1, ponderada em T1. E assim, novamente a lesão que está pegando o espaço mastigatório, né? A- ali à esquerda, e acredito que a representação desse mais anterior seja o bucal, mas principalmente acometendo o espaço mastigatório, né? Invadindo a estrutura muscular Isso, a forma bem mais acentuada, tá? é verdade. Valeu. Obrigada, né? Essa lesão está envolvendo os músculos do espaço mastigatório esquerdo, né, na linha de verde, e se espalhando para o espaço bucal adjacente em azul. Mas aí eu botei para mostrar mais o espaço bucal, certo? O espaço bucal é um espaço horizontal alongado ao longo da parte anterior do ducto carotídeo. Então, ele tem os limites medial com o músculo bucinador, lateral com os músculos da expressão facial, cigomático maior e menor, irrisório, posterior com o músculo masseter, pterigóide medial, mandíbula,
E nessa porção pode haver comunicação com o espaço mastigatório, pois a face é incompleta, certo? E facilitando a disseminação das lesões. E no superior com espaço mastigador, inferior com espaço sublingual, sem face entre ambos. Então, o espaço bucal está representado aqui em azul, posteriormente a ele o espaço mastigador. Ele compõe, né? Ele é composto por gordura bucal, lobo acessório, da gordura da glândula parótida, glândulas salivares menores, ramos bucais do nervo facial e mandibular, artéria facial e bucal e a veia facial. As lesões mais comuns ocorrem secundária à disseminação de outros espaços, como o espaço mastigatório e o submandibular, que estão mais próximos a ele. Aqui outro caso, um homem de 46 anos, carcinoma de língua anterior, aí também perguntando qual é o espaço. Se alguém quiser comentar. Então, eu vou continuar, certo? Aqui é uma imagem TC com contraste no plano axial e no plano coronal da região supraioide, né? Em um homem de 46 anos, invadindo um espaço, mostrando uma lesão invadindo um espaço sublingual. Para essa imagem aqui no plano coronal, né, observar a direção de superior para inferior da lesão, né, já que é uma lesão mais anterior, aqui no espaço sublingual, e ela cresce de superior para inferior. Então, vou falar um pouquinho do espaço sublingual, tá? O espaço sublingual, ele forma um assoalho da boca, ele está localizado abaixo da língua e contido pelos músculos miloióide e o ocioide. Contém os músculos, nervo hipoglosso lingual, artéria e veia lingual, ductos e glândulas sublinguais, porção profunda da glândula submandibular e linfonodos, né? Espaço sublingual mostrado aqui em vermelho e lateral inferior a ele o espaço submandibular, né? Ele não é delimitado por estruturas faciais e é contínuo posterior e inferiormente com a parte posterior superior do espaço submandibular, né? Facilitando a disseminação das lesões. Os dentes e as glândulas salivares são fontes importantes de doença inflamatória, tanto no espaço sublingual quanto no espaço submandibular, sendo a grande maioria das neoplasias nessa região representada pelo carcinoma espinocelular. Eu sei que tem muito caso, gente, mas são 13. Se alguém quiser comentar, qualquer coisa eu continuo. É um homem de 33 anos com cisto de ducto tireoglosso. Aí também está perguntando qual o espaço. Não? Eu continuo então, certo? Oi, Aqui, Amiga. oi, cara. Deixa eu te ajudar, amiga. Tá. A gente tem um ATC, recorte axial, certo? Certo. A gente está na região supraioide, tá? Isso. E aí eu acredito que esse espaço, é porque só em um corte, mas eu acredito que, pela lógica, esse espaço seja o espaço submandibular. Isso mesmo, cara. Obrigada. É o espaço submandibular. Ele tem uma forma de ferradura, né? Situa-se acima do ocioide e inferolateral ao músculo milioide. A parte anterior é delimitada por lâminas faciais da camada superficial da face cervical profunda. Na parte posterior não há limite entre as faces. O espaço submandibular é contínuo com o espaço sublingual e com espaço para a faringe inferior. Eu botei várias vezes, repetindo essa mesma informação que é para frisar bem que esses espaços, né, tem uma parte que é contínua, não são delimitados por face e por isso facilitam a disseminação das doenças. Ao nível do ocioide, o espaço submandibular é contínuo com os espaços cervicais anteriores. Ele contém o ventre anterior do músculo de gástrico, a porção superficial da glândula submandibular, linfonodos submandibulares submentonianos, artérias e veias faciais, arco inferior do nervo hipoglosso e gordura. As lesões congênitas císticas e das glândulas submandibulares, bem como metástases nodais, representam as lesões mais comuns nesta área.
E aí a gente tem que avaliar, né, de acordo com a idade do paciente para fazer a pós-diagnóstico. Aqui falta só esse outro. É uma mulher de 81 anos, celulite complicado com abscesso. Aí também perguntando qual o espaço. Oi, Alessandra. Oi, Samara. Aí a gente vê que está na região bem pré-infraioide, né? A gente vê mais as estruturas cervicais inferiores mesmo ao infraioide. E aí a TC com contraste, né? Plano axial e mostrando uma lesão justamente no espaço cervical anterior mesmo. Isso, muito bem, Samara. Obrigada pela participação. Vamos falar um pouquinho aqui agora do espaço cervical anterior, representado, né, em amarelo aqui na imagem. Ele situa-se na parte anterolateral do pescoço infraioide. E os seus limites são com espaço visceral, lateralmente, né, com espaço visceral, anterior com espaço carotídeo. Ele se situa medial ao músculo esternocleidomastoide e delimita superiormente com espaço submandibular. Ele contém principalmente gordura e as lesões mais importantes nesse espaço são doenças de outros espaços vizinhos, né, como tumores e infecções. Por fim, o último caso, uma mulher de 80 anos, carcinoma espinocelular de faringe, com metástase em qual espaço cervical? Alguém? Espaço cervical posterior. Isso mesmo. Espaço cervical posterior. Muito bem, Tati. Então, agora falando, por último, do espaço cervical posterior. Ele é predominantemente infraioide, situado posterolateral no pescoço, com configuração triangular, representada aqui na imagem de verde, espaço cervical posterior. Ele é composto principalmente de gordura, nervo espinhal acessório e linfonodos. Os limites: lateral com camada superficial, medial com espaço perivertebral. Aqui é camada superficial da face cervical profunda, certo? E o espaço perivertebral, limitando medialmente, e anterolateralmente o espaço carotídeo, representado aqui de laranja. As patologias mais comuns nesse espaço são os linfomas ou metástases de carcinoma espinocelular. Né? E para terminar e concluir, a anatomia do pescoço não é anatomia fácil, né? E conhecer a anatomia e o espectro de possíveis achados de suas etiologias é essencial para que o radiologista tenha um conhecimento abrangente do pescoço. A tomografia e ressonância são ferramentas importantes para diagnóstico, caracterização e definição da extensão dos processos patológicos cervicais, aqui as referências, e é isso, pessoal. E parabéns, Alessandra, pela aula, foi bem ilustrada, né? Essa aula é aula que, assim, aula básica, né, na cabeça, não é à toa que é a primeira, e quem não entende essa anatomia, em cabeça e pescoço, não consegue sair nem do canto, né? É por isso que tanta gente fala que é difícil cabeça e pescoço, porque não entende essa anatomia do jeito que foi explicado aí, compartimentalizado em relação aos espaços cervicais. Depois que você entende isso, fica bem mais fácil de se entender, né? E de se estudar também. Depois que você entende isso, que estuda, que domina essa anatomia, como você falou, não é fácil, mas assim, também não é nada do outro mundo, né? Começar a entender e achar mais interessante, né? Estudar os diagramas diferenciais, enfim. Então, o que vocês têm que fazer é que voltar nesse tópico aí regularmente, né? Principalmente quando forem rodar lá na Santa Casa, principalmente, onde tem mais casos, né? Dessa área, e exercitar isso, como foi feito aí na aula, Alessandra, né? Estudando os espaços cervicais, diagnóstico diferencial, a idade do paciente, a disseminação da lesão,
E aí vai clarear bem aí essa radiologia de cabeça e pescoço. E nós vamos fazer isso ao longo do ano também, né? Ao longo das aulas também. Mas é isso. Isso. Parabéns à participação de todos aí também. Isso, muito obrigada. Professor, Oi, cara. professor, no caso 1, certo? Como é que eu faço para diferenciar a região mucosa faríngea e da parafaríngea? Como é que, avaliando as estruturas ali, eu poderia diferenciar mais facilmente? Porque, assim, eu supus que fosse na região da mucosa faríngea, pelo formato realmente da linha verde, né? Que é aquele formatozinho típico do parafaríngeo. Mas, assim, se não tivesse a marcação, eu olhar essa lesão. Quais são os pontos de referência que eu tinha que olhar para poder diferenciar Então, entre um e outro? veja bem, aí é só uma imagem, né? Você na prática, você vai ver o exame inteiro e dificilmente você vai ter uma lesão que vai envolver, principalmente se tratando de, não vai ficar só no espaço parafaríngeo, né? Foi colocado aí para ilustrar a infiltração do espaço parafaríngeo, mas a lesão originalmente ela não é do espaço parafaríngeo, ela é da mucosa faríngea, da orofaringe, né? Ela na tonsila direita, a tonsila direita faz parte da orofaringe. Então, ela nasceu na mucosa, no espaço mucoso faringe, na orofaringe, e ela cresceu e se estendeu para o espaço parafaríngeo. Então, ela comete aí dois espaços, na verdade, né? A mucoso faríngeo e o parafaríngeo. Mas aí a ideia dessa imagem, nessa topografia, eu vi o deslocamento da gordura. Né? Você vê a Isso. gordura, ela está no lugar certo, a gordura do espaço parafaríngeo. Do lado direito, ela está apertadinha, deslocada para o lado. Latero-posteriormente, né? Tá deslocada latero-posteriormente. Aí, nesse espaço, como eu tinha falado, a gente tem que sempre observar o deslocamento da gordura, né? Porque a maioria das vezes é pelo deslocamento da gordura que a gente vai identificar onde é a lesão de origem. Não é isso, doutor Daniel? Exatamente. Obrigada. Não é errado dizer que infiltrou a mucosa faríngea também, não. Certamente também infiltrou. Uma outra coisa que ajuda, Carol, é você imaginar que essas lesões dos espaços mucosos, você de alguma forma tinha que ver, se você fizer uma uroscopia, uma nasoscopia, uma laringoscopia, então imagina que você está entrando aí com fibroscópio no lume, e você vai ter que ver essa mucosa ou abalada, ou infiltrada, ou hiperniada, né? Imagina esse corte, se você entrar, a distância que você vai ter para ver essa lesão. Tá? Então, ela não está centrada no espaço mucoso, né? Ela está centrada no espaço parafaríngeo. Isso aí ajuda também. A despeito, se provavelmente tem cortes assim abaixo, que vai estar, certamente ela vai estar envolvida também. Aí, parabéns, Alessandra, né? Demonstra que você estudou, se preparou, né? Foi Obrigada. bacana a apresentação, parabéns aí pela participação de todo mundo. Eu teve um casinho que eu achei assim bem atípico, naquele do cistiroglossus. Se você puder colocar um que é no espaço mandibular. Certo. Isso aqui, né? Isso, né? Tudo bem que a gente tem só um corte aí, né? Mas a gente não espera cistiroglossus nessa região submandibular, né? A gente espera aí no plano do ocioide, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, às vezes paramediano. A não ser que você tenha cortes acima e abaixo, que vê que ele se estende, né, que mesmo assim não parece, eu confesso que eu não pensaria como primeira lesão. Parece ser uma lesão primária do espaço mandibular. Tem outros diagnósticos, desde de lesões da própria glândula, cisto linfoepitelial, cisto dermoide, epidermoide, eventualmente até malformações aí também de arco branquial, mas esse tiroglossus aí, eu sinceramente, eu trucaria, sabe? Eu não sei se está no artigo mesmo, mas talvez esteja. Não, eu peguei do artigo. Até rânula, né? Que às vezes você tem, na verdade é um cistiroglossus que faz um diagnóstico diferencial com rânula, mas são aqueles cistos que estão ali no plano do ocioide que se estende para o espaço sublingual. Então,
eu teria que imaginar que teria um cisto aí junto ao plano do ociode, pode até ser paramediano esquerdo, não tem problema, mas que isso fosse uma extensão. E, na verdade, parece que ele está sendo abraçado pela glândula, né, submandibular. Poxa, eu ia pensar no mucocérebro submandibular, ou cisto linfoepitelial, como eu comentei, sabe? Só esse casinho que causa estranheza. De toda forma, parabéns, eu acho que a mensagem essa que o Daniel colocou, é importante a gente dividir, né, esses espaços cervicais, desde as faces até os espaços propriamente dito, para a gente saber a origem das lesões, os padrões de disseminação das lesões. Então, isso é fundamental, isso vai dar todo o suporte para o entendimento das patologias de cabeça e pescoço, tanto do ponto de vista de diagnóstico, de estadiamento e a influência que a gente vai ter no nosso laudo nas decisões terapêuticas. Então, é um tema a priori espinhoso, principalmente as faces. Os espaços não, os espaços são simples. Se você fizer de novo anatomia com as mãos, que é o nosso dever diário enquanto radiologista em eterna formação, vejam sempre a anatomia com a mão para ver esses espaços. As faces é um pouquinho complicado, a gente tem que limitar todos, mas os espaços não. E você sabendo os espaços, certamente vocês vão saber pelo menos os 3 principais diagnósticos diferenciais. Você faz um pareto, né? Você decora 3 ou 4, mais de 80% das lesões a gente vai aprender. Decora entre aspas, né? Aprende 3 ou 4, tá bom? E depois os padrões de disseminação. Isso. Então, é isso. Parabéns novamente a todo mundo que participou também. Daqui Muito a pouco obrigada. eu quero ver os R1s participando aí, se atrevendo também a participar, tá? Sem pruridos. Tá? Muito obrigada. Boa Bom semana, dia. pessoal.